especial desta sexta-feira, que trata do caso Emily. A partir de agora, o Cadeia se debruça no caso Emily. Eu percebo pelas pessoas emocionadas, tem um senhor chorando ali do outro lado, tem um outro rapaz aqui. Um ambiente de silêncio, é um ambiente de despedida, é um ambiente para oferecer, sim, um momento de despedida digna para essa adolescente em relação à sua família. Rafael Ávila, você que acompanha o caso desde ontem, desde o momento em que nós anunciamos o desaparecimento aqui na tela do Cadeia. Seja bem-vindo a essa edição especial. Bom dia, bom trabalho para ti e para a equipe. Oi, Daniel. Sejam bem-vindos a todos que estão acompanhando o Cadeia Neles na manhã dessa sexta-feira. A gente nem pode dizer um bom dia por conta de toda a situação que a gente tem presenciado desde o dia de ontem. Estamos aqui no velório da Emily de Azevedo Sena, de 16 anos, apenas 16 anos. Ela que tinha uma vida toda pela frente, estava grávida de 9 meses. E nós estamos aqui no velório onde a gente percebe realmente a tristeza no semblante das pessoas, algumas com ar de revolta, muitas querendo justiça e um ambiente onde muitas pessoas podendo acompanhar esse momento, como você bem lembrou, de despedida da Emily, porque era uma pessoa muito querida por todos da sua família. A Emily e o seu companheiro já estavam morando juntos há aproximadamente um ano, Daniel, e o pai do bebê daqui a pouco vai conversar conosco. Ele tem apenas 22 anos, muitas coisas não foram esclarecidas, né? A gente precisa trazer algumas informações, deixar bem claras essas informações para todos que estão nos acompanhando. O Edivaldo, que é o pai da bebê, tem 22 anos, ele trabalha numa empresa bastante conceituada em todo o nosso estado. Então, era um casal que já estava bem estabelecido. Inclusive, Daniel, eles já tinham todo o enxoval pronto, tinham feito 2 chás de bebês, um com a família da mãe, um com a família do pai. Estava tudo arrumadinho para que ela ganhasse a bebê. A Emily apenas estudava, inclusive já tinha ido na escola para pedir a documentação para poder se afastar por conta do parto, né, desses primeiros meses, e tinha grandes sonhos na sua vida. A chegada tão esperada do bebê, o nome da menina é Liara. Isso todos já estão bastante cientes aqui neste momento, que ela é uma criatura muito aguardada por todos. Muitos parentes não tiveram a oportunidade de vê-la ainda, estão muito emocionados, com muita vontade de conhecer a pequena Liara. Agora eu vou trazer para vocês a reportagem do José Porto, como a Emily Sena, de apenas 16 anos, grávida de 9 meses, foi atraída para a emboscada, onde ela acabou tendo a sua morte, aconteceu a sua morte, teve a sua filha retirada do seu ventre e foi morta brutalmente. Acompanhe. A adolescente Emily Azevedo Sena, de 16 anos, estava grávida de 9 meses e foi atraída para esta casa aqui no Jardim Florianópolis, na periferia de Cuiabá, com a promessa de receber roupas, donativos para a sua bebê que estava para nascer. O que ela não imaginava é que estava sendo atraída para a morte. Ela entrou nessa casa e depois não mais saiu. Aqui encontramos ela já numa cova rasa, aos fundos, tá? Com corte bem extenso no ventre e, obviamente, ali foi retirado o seu filho, né? Esse é o local no fundo do quintal da residência aqui no Jardim Florianópolis, onde a polícia encontrou o corpo dessa adolescente. Delegado, foi aqui nesse quintal mesmo, nessa casa, aqui dentro, aqui fora, na realidade, que eles teriam feito o parto dessa criança, retirado essa criança da mãe? Não, foi dentro da residência, né? Ali dentro. Aí dentro da residência, eles já lavaram toda a residência, então assim, não tem nenhum... A olho nu não tem nenhum... Não deixava vestígios aparentes, né? Então a Politec fez toda a perícia agora do interior da residência. Fizemos a perícia aqui no quintal, onde o corpo foi encontrado. 12 anos de experiência em local de crime. Foi um dos mais difíceis que eu pude presenciar. Terrível a cena, foi terrível. Uma pessoa que tem de uma crueldade manifesta, tá? Para chegar a esse ponto, atrair uma adolescente, obviamente você retira o estado de consciência da pessoa para facilitar depois o corte da barriga e você tira a criança com vida, faz um parto forçado para ter essa criança e para dar uma destinação.
Resta saber agora qual era o intuito dessas pessoas que fizeram isso, o que eles queriam, né, com essa criança. Isso aí, obviamente, as investigações vão evoluir para alcançar essa resposta. Na residência, a polícia encontrou 2 homens. Um deles seria o irmão da mulher, da principal suspeita que teria interesse nessa criança. O casal acabou preso e já identificado pela polícia. É um chefe de cozinha, Christian Albino Cebalho, e a mulher, Nathalie Ellen Martins Pereira. Basicamente todos são da mesma família, com os vínculos. Tem um também que é amigo, todas as histórias desencontradas, tá? Essa casa seria desse casal que já está preso, delegado? Sim, é de um familiar da pretensa mãe. Assim, a DHPP segue, né, e vai ser feita, está com o delegado de plantão para deliberação de quantas pessoas vão ser autuadas em flagrante e as devidas individualizações de autoria. Estamos aqui no velório, vamos conversar agora com a dona Ana... O nome da senhora, perdão? Ana Paula, perdão. A Ana Paula é a mãe da Emily, os nossos sentimentos em nome da TV Vila Real. Dona Ana Paula, queria que a senhora contasse como que era a Emily, como que era essa jovem cheia de vida, que era tão apegada à família. A minha filha era uma menina assim, cheia de sonhos, né? Por conta da idade dela, muito jovem. Tinha muito sonho com a filha, né? Eu e ela tava fazendo planos, como que seria. E tudo que ela precisava, eu estava junto, sempre auxiliando. A gente fez 2 chás de bebê para ela, um para minha família, outro para a família do esposo. E a menina tinha tudo. Assim, a Emily, ela foi muito inocente em acreditar nessa mulher, entendeu? O marido dela sempre estava assim, fazendo as vontades dela. Eu também sempre auxiliava no que eu podia ajudar, eu ajudava ela, entendeu? E a criança tem tudo, graças a Deus, entendeu? Não falta nada para a Liara. A senhora tem um relacionamento com um homem que trabalha no hospital, né? Dentro do hospital onde o bebê chegou. Conta um pouco pra gente como foi receber a informação que até então não sabia que seria o seu neto e que sua neta, perdão, e tão surpresa foi essa informação infeliz, né? Tão triste. É, porque ele me ligou falando que tinha uma criança lá que deu entrada no Santa Helena com uma mulher que provavelmente não era mãe, porque examinaram ela, fizeram vários exames e não constava que a criança tinha saído da barriga dela. E aí a polícia segurou, né? Conversou e meu marido falou, vem pra cá, que provavelmente é a filha de Emily que tá aqui. Qual que é o sentimento que a família tem nesse momento e em relação a tudo que está acontecendo? É muito triste, né? Porque era uma menina cheia de sonho, a gente fez muito plano, eu como a mãe dela, a gente não... Ela é muito minha amiga, minha parceira, companheira. E não era isso que eu queria para ela. E eu quero pedir justiça pela minha filha. Que a justiça do homem seja feita de Deus também. Porque não é justo tudo que eles fizeram a minha filha sofrer e ele saiu leso. Simplesmente contando uma historinha e a justiça acredita e deixa eles soltos, né? Eu gostaria muito que a justiça fosse feita. Como que era o relacionamento familiar de vocês? A Emily apenas estudava, ela trabalhava, ela tem mais irmãos? Como que é a família de vocês? A Emily, ela tem uma irmã, né, que é a Elda, de 25 anos, e ela de 16, mas eu e Emily, a gente não era assim, era mãe, amiga, parceira. E eu sempre estava ligando, Emily, vem aqui, eu fiz tal coisa, vem comer comigo, sempre participando de tudo, porque ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Uma pessoa maravilhosa, minha filha, não tinha maldade, não tinha malícia com ninguém. Inclusive, eu aprendi muito com a Emily, porque ela me aconselhava. Quando eu achava que eu tinha que ser mais dura com algumas coisas, ela, mãe, não é assim, ela me aconselhava. Eu não sei o que será de mim agora sem essa menina, por isso que eu peço justiça. A senhora também deve ter acompanhado muito ela em relação ao relacionamento com o Edivaldo. Como que foi desde que eles começaram a ter esse relacionamento, essa relação de mãe e amizade? Há quanto tempo que eles estavam juntos? Ele me procurou pedindo ele namoro, né? Eu deixei, né? Porque hoje a gente não pode mais proibir o filho, porque a gente tem que participar, tem que ser amigo, tem que estar junto.
E ele é uma pessoa maravilhosa, trabalhadeira, gosta, ama muito a minha filha, entendeu? Sempre está lá em casa, prestativo. Ele para mim é um filho, entendeu? Ele é um filho, foi um esposo maravilhoso para Emily. O nome Liara, Liara, perdão, quem que decidiu o nome Liara? Quem decidiu o nome Liara foi ela. Ela procurou e inclusive ela me ligou, mãe, o que a senhora me deu uns 5 nomes para me ajudar ela a escolher? Eu falei, filha, você que tem que decidir, porque essa é a primeira filha, né? Mas ela sempre me pedia conselho, me comunicava o que ela fazia, entendeu? A gente sempre foi assim, uma amiga da outra. E era isso, uma pessoa maravilhosa. Vocês já conversaram? Como que vai ficar a situação com a bebê a partir do momento que ela estiver alta no hospital? Assim, eu pretendo, né, levá-la para minha casa, né, porque a minha casa é mais ampla, maior, porque eles estavam morando juntos os dois, né, mas aí, no caso, ele ia ficar lá naquela casa com o auxílio da Emily, né, que é a mãe. Aí aconteceu isso, ele vai morar comigo lá em casa para eu auxiliar ele e ele sempre está perto da filha, né. Nós nos encontramos ontem no hospital, né? A senhora a visualizou, viu? Chegou pertinho dela. Qual foi a sensação quando a senhora viu a Liara? Uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque não era isso que a gente queria. Porque eu queria muito que a minha filha cuidasse dela. Porque essa era a vontade da Emily, cuidar da filha. Vivenciar todo esse momento, né? A gestação dela foi maravilhosa, foi uma gestação calma, tranquila, e eu gostaria muito, assim, porque a gente queria isso, que ela estivesse ali junto com a filha, né? Ouvisse a primeira palavrinha, tudo, mas infelizmente isso não aconteceu, mas eu vou cuidar dessa menina e ela será muito amada por mim e por toda a família. E o pai estará com vocês, né? Isso, ele vai estar comigo, né, morando na minha casa, para eu auxiliar ele e ele sempre estar perto da filha, porque eu acredito que não era a vontade de Emily, né, porque Emily queria poder cuidar, mas já que isso não aconteceu, eu acredito que seria assim que ela gostaria que fosse, que eu ajudasse a filha dela e o esposo, né, que agora é o meu filho também, né, porque eu ganhei um filho. Nós conversamos com o Edivaldo, ele está bastante abalado também, com bastante dificuldade de falar. Ele vai praticamente cuidar da criança junto com vocês dentro da sua casa, então. Isso, assim, a gente já conversou, né, sobre isso, que ele vai precisar de mim e eu precisar dele, porque assim, a Liara, eu não sei nem explicar, é uma coisa assim que não vai suprir a falta da minha filha, né? Mas assim, é algo assim que vai me confortar diariamente a presença dela na minha vida. A senhora disse que já tinha feito o enxoval, teve os chás de bebês, né? Já tinha toda uma estrutura pronta para receber a Liara. A senhora tem ideia por que ela acabou indo aceitar essas doações, sendo que talvez não tivesse mais essa necessidade? Ah, sim, porque a Emily, essa mulher já vinha conversando com ela. Eu acredito que há mais tempo, assim, porque eles estavam num grupo de mulheres gestantes que trocava entre elas aquilo que para elas não servia, tipo assim, era um grupo de mulheres, uma ajudando a outra. E a Emily acreditou que essa mulher seria uma mais dessa, que mãe ajudando mãe, né? E não foi desse jeito. Dona Ana Paula, só para a gente encerrar, eu vou conversar com o Daniel lá no nosso estúdio nesse momento. Se o Daniel tem alguma palavra de conforto, alguma pergunta para fazer para a senhora neste momento. Daniel, estamos aqui no aguardo. O que é que representou esse tempo curto de 16 anos em que essa mãe guerreira criou a sua filha? Esse tempo de convivência e que agora será colocado no crescimento aí da Liara. Que satisfação saber o nome dessa menina ao vivo aqui no Cadeia. O nome dela é Liara. Que essa mãe resumisse o tempo que ela teve a oportunidade, que Deus deu de oportunidade, para ela conviver, criar a sua filha e ter ela por perto até os 16 anos de idade. É só esse o ponto para finalizar nessa primeira parte, Rafael. Tá bom, Daniel. Dona Liara, Daniel quer saber da senhora.
Como que a senhora resume todo esse breve tempo de 16 anos convivendo com a sua filha e que agora a senhora vai colocar toda a dedicação, toda dedicação, todo o esforço, tudo que a senhora já aplicou na vida da Emily, agora na vida da Liara? Eu quero fazer o melhor para a Liara, porque ela precisa de uma mãe, né, que já não tem mais, mas eu estarei ao lado dela porque ela precisar, assim, cuidando, né, dando o melhor, fazendo o melhor para ela, porque eu acredito que era isso que a Emily queria. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por dedicar esse tempo aqui conosco nesse momento tão difícil. E a gente vai continuar acompanhando aqui o velório, Daniel, e qualquer informação nova a gente traz para vocês. Rafael, eu vejo a emoção nos seus olhos, essa mãe aqui, oh meu Deus, abençoe essa mãe. A emoção da nossa equipe, nós que somos pais, quem é pai de menina se emociona ainda mais, nós que temos crianças, estamos todos aqui abalados psicologicamente. E pode acreditar, é da portaria do Grupo Gazeta, por onde eu passei antes de começar o Tribuna, hoje, antes das 7 da manhã, até a presidência do grupo, todos nós aqui estamos abalados psicologicamente.